Hoje vamos então fazer a nossa apresentação de quarta-feira, a apresentação científica. Temos aqui dois testemunhos que espero que possam ser também relevantes para todos vocês. Vamos ter connosco o Dr. Paulo Pereira, a comentar e a dar-nos o prazer, de o podermos ter connosco. Todos nós, aqueles que já estão há muito tempo na LifeWave, têm um carinho enorme pelo Dr. Paulo Pereira, mas aqueles que estão aqui recentemente, acredito que ainda não tiveram o prazer de ouvir o Dr. Paulo Pereira, mas sem dúvida que todos, de certeza, que já conhecem o Dr. Paulo Pereira dos vídeos, é o vídeo que nós mais partilhamos, portanto, aqueles que estão há pouco tempo na LifeWave, nós vamos começar aqui por falar sobre a tecnologia da LifeWave. Nós percebemos como a LifeWave é transformadora, vem transformar as nossas vidas e vai resolver um problema que é comum, porque todos nós, efetivamente, somos vítimas desta contaminação. Hoje em dia é difícil que alguém viva no planeta sem sofrer de contaminação, sem sofrer de uma inadequada nutrição, sem uma falta de oxigenação. Infelizmente, a maior parte das pessoas hoje em dia no planeta encontram-se doentes, adoentadas, não é? E, claro, quando nós estamos com problemas de saúde, temos que recorrer a medicamentos. Pelo menos aquelas pessoas que até hoje ainda não descobriram a tecnologia da LifeWave. E esses medicamentos, embora necessários, têm sempre efeitos secundários. Estes efeitos secundários acabam por trazer toxicidade ao nosso organismo, diminuindo a capacidade, de uma forma ainda mais acentuada, das nossas células staminais, que é aquilo que vamos falar hoje aqui. Nós vamos falar de uma tecnologia, não é, que vai reativar células staminais. E o que é que acontece com as nossas células staminais? Nós, a partir dos 25, 30 anos, com o processo natural de envelhecimento, vamos envelhecendo e estas células staminais maravilhosas, nós, a partir dos 30 anos de idade, começamos a perder a sua funcionalidade. Elas começam por ficar cansadas, digamos assim, para falarmos através de uma linguagem mais natural, ficam adormecidas. E isso vai fazendo com que a nossa capacidade de regeneração seja muito, muito menor. Aos 60 anos, perdemos quase toda a atividade das nossas células staminais. Isso realmente é grave, porque aos 60 anos nós ainda somos muito jovens, mas o facto destas células staminais irem ficando desativadas, adormecidas, encostadas à boxe, passa a expressão, com o passar do tempo, é extremamente, eu não diria preocupante, é preocupante, mas tem consequências graves na nossa capacidade de regeneração e de enfrentarmos os nossos problemas. E a prova disto é que elas são extremamente importantes, são realmente consideradas como as chaves para viver mais e melhor, porque a perda de função das nossas células staminais tem realmente um efeito negativo muito forte no nosso organismo. Aqui temos um exemplo como nós não envelhecemos só pelas células staminais. É claro que este envelhecimento gradual é normal, faz parte da nossa biologia, mas nós cada vez mais enfrentamos determinadas doenças, como foi o caso do Covid, que fazem com que estas células staminais cada vez mais cedo entrem num desgaste. É importante termos em conta que é possível termos 50 anos com uma idade celular mais jovem e termos 18 anos com um desgaste celular de uma pessoa com mais idade. Isto tem muito a ver com estas doenças que nós enfrentamos. Tem muito a ver com aquilo que eu vos mostrei no primeiro slide. A toxicidade, o déficit da alimentação, faz com que todo o nosso envelhecimento seja muito mais rápido.
Porquê? Porque tudo aquilo que vamos falar aqui hoje, as células staminais, o peptídeo, que vamos já falar, elas têm um trabalho muito maior, têm uma carga funcional muito mais elevada e esse stress oxidativo, esse aceleramento da utilização do nosso peptídeo e das células staminais fazem com que todo o nosso processo de envelhecimento seja muito, muito mais rápido. Ou seja, infelizmente, a biologia humana vai tendo um desgaste muito maior. Eu já partilhei isso com vocês. Até aos anos 80, nós não tínhamos tanta toxicidade. E recentemente, a partir dos anos 2000, nós temos muito mais toxicidade. Muito mais do que aquela que tinham os nossos pais, ou mesmo nós, quando tínhamos a idade dos nossos filhos. E nós vemos o resultado disso. Nós vemos aqui que existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes. Isto significa que nós próprios estamos cada vez mais, o nosso sistema imunitário está cada vez mais a auto-agredir-se, não é? E isto é sem dúvida um resultado de um desgaste do nosso próprio sistema imunitário. É claro que todas estas doenças autoimunes são desafios modernos. Estas doenças, na época dos nossos avós, não era comum ouvirmos falar nestas doenças todas de autoimunes. Cada vez mais isso está a acontecer e, infelizmente, cada vez mais com gente jovem. Mas, felizmente, desafios modernos exigem soluções inteligentes. E realmente é isso que nós temos através do Dr. David Schmidt e desta empresa maravilhosa que é a LifeWave, que é ativarmos a nossa capacidade de regeneração através de uma forma interna, como vimos no vídeo, porque esta tecnologia não tem nenhum químico, através da utilização do nosso X39, que é precisamente isto que vai acontecer. Nós vamos começar a regenerar, a dar ao nosso corpo a capacidade de se regenerar de uma forma interna com a utilização do X39. E como? Através da luz do nosso corpo, que através da luz do nosso corpo nós vamos ativar o PETS e desta forma vamos aumentar uma molécula que todos nós temos dentro de nós, que é o nosso peptídeo de cobre GHKCU. E sem dúvida que quando nós utilizamos o X39 de uma forma muito simples, eu vou retirar o meu, nós colocamos o nosso adesivo todas as manhãs, este adesivo que é composto por nanocristais orgânicos, não tem um químico, não tem nenhuma substância dentro deste patch, ele apenas vai utilizar a luz do nosso corpo e desta forma, utilizando o nosso infravermelho, vai então aumentar na nossa corrente sanguínea este peptídeo de cobre, que é o GHKCU, e tendo nós este peptídeo funcional durante 12 horas no nosso organismo, nós vamos então conseguir reativar as nossas células staminais. E como é que então esta luz, que luz é esta que vai impactar no nosso X39? Nada mais que o nosso infravermelho, porque nós, enquanto seres humanos, nós refletimos uma luz infravermelha. Todo o nosso corpo é composto por esta luz infravermelha. Embora não a vejamos, ela interage com os nossos tecidos de uma forma muito, muito profunda. E esta interação de uma forma profunda com os nossos tecidos, nós damos o nome de fotobiomodulação. Por isso, este o significado, a forma como nós dizemos que o peptídeo atua no nosso corpo através da fotobiomodulação é realmente através da ação que a nossa luz faz nas nossas células, interagindo com os nossos tecidos. E então, o que é fotobiomodulação? É uma tecnologia que já é utilizada há décadas. Há muitos anos que a medicina a utiliza
para estimular a regeneração e, por exemplo, reduzir a dor e apoiar a recuperação. Cura passa a expressão porque ela vai dotar ao nosso organismo a capacidade de se regenerar. Não será uma cura, mas sim uma capacidade do nosso corpo se regenerar. E esta imagem mostra como o PETS, de maneira como eu tirei há bocadinho o adesivo da minha C7, como podem ver aqui a imagem neste slide, e esta imagem mostra como o PETS, através da luz infravermelha refletida pela pele, vai estimular então pontos energéticos, que são estes pontos de acupuntura, e por sua vez ativar células estaminais adormecidas. A luz não entra no corpo como um laser, mas interage com os nossos tecidos através de sinais biofotónicos. É importante percebermos que todo este processo é o mesmo que acontece quando nós utilizamos o laser. É pura ciência. E a resposta que o X39 dá é uma resposta natural. Como se o nosso corpo passasse a ser então um laser, um interruptor. Na realidade, o nosso corpo passa a ter a capacidade de acender genes no nosso corpo e por isso funciona realmente como um interruptor. Da mesma forma como quando nós nos colocamos ao sol, o que é que acontece? Essa luz, essa frequência, também vai interagir com os nossos tecidos. E é exatamente a mesma coisa. É importante percebermos a capacidade que a luz tem, não é? Porque a luz é uma frequência, neste caso o X39 vai modificar no nosso infravermelho e essa resposta, ao ser modificada, vai elevar o peptídeo de cobre. Na vitamina C, a frequência da luz que nós vamos receber e do calor vai modular a nossa vitamina D. Nós somos, sem dúvida, seres que somos bioelétricos e nós somos influenciados pela luz. E o que é que vai acontecer? Todo este processo, quando esta luz, o nosso infravermelho, através dos nossos tecidos e da fotobiomodulação, vai elevar o nosso peptídeo de cobre. Esta molécula que, desde 1970, é reconhecida na comunidade científica como um peptídeo extremamente importante para a nossa saúde, porque tem a capacidade de aumentar a produção do nosso colagênio, que nós também vamos deixando de o ter capacidade de produzir com o envelhecimento, porque com o envelhecimento vai diminuindo, mas com o uso do X39 e quando reativamos este peptídeo de cobre, nós vamos então produzir este colagênio que é extremamente importante. É uma proteína, só para possamos perceber, todo o nosso organismo, todas as nossas células são constituídas deste colagênio. Sem dúvida que nós somos construídos, somos seres humanos, graças à produção e construção dos nossos órgãos através desta proteína tão importante que é o colagênio. Tem a capacidade, este nosso peptídeo, de regenerar a nossa pele e tem uma capacidade da qual temos tido muitos resultados, e hoje vamos ver isso aqui também no testemunho da Ana Maria Cortesão, tem a capacidade de baixar a inflamação do nosso organismo. Hoje vamos ter um testemunho de dor, mas é importante termos em conta que muitas vezes a inflamação não resulta numa dor, porque uma Parkinson ou uma Alzheimer também é uma inflamação do cérebro. E o X39 já nos provou, através da elevação deste peptídeo e das células estaminais, que tem a capacidade de baixar a inflamação do nosso cérebro e melhorarmos em doenças neurológicas. Portanto, a atuação da sua capacidade anti-inflamatória é muito, muito vasta. E vamos então, com o uso do X39 e com a elevação deste peptídeo de cobre, vamos então elevar, reativar as nossas células estaminais, que são extremamente importantes, porque enquanto as outras células têm uma função definida, as estaminais são versáteis e regeneradoras, uma verdadeira reserva de juventude e reparação, porque nós só vamos rejuvenescer quando temos então a capacidade destas células estaminais na sua capacidade versátil de regenerar os tecidos que vão envelhecendo e que vão, sim, adoecendo. E só elas é que têm mesmo essa capacidade
de o fazer. E como é que esta tecnologia funciona? Durante os primeiros dias, a primeira semana, 7 dias, com o uso do X39, nós vamos então reativar 4.000 genes do nosso organismo, que são luzinhas que vamos acendendo e apagando de uma forma harmoniosa que o X39 permite que isto aconteça, permitindo que o nosso corpo faça, tenha uma capacidade de enfrentar este envelhecimento celular que vamos tendo com a idade e também quando enfrentamos as doenças. Com 6 meses de utilização do X39, nós passamos a ter maior equilíbrio cerebral, diminuição de sintomas como tensões, de stress pós-traumático, ansiedade, depressão. Com 3 meses de utilização, nós então sentimos o aumento de produção do nosso colagênio, porque, como eu disse há bocadinho, é um dos estudos que nos revela a medicina com o impacto e elevação deste peptídeo no nosso organismo. Vamos então sentir a nossa pele mais bonita, o nosso cabelo, os nossos olhos, os nossos ossos, peço desculpa, melhoram. Hoje vamos ter um testemunho disso. E 6 meses de utilização, o nosso sistema cardiovascular vai então sentir uma melhoria enorme. Nós vamos conseguir reduzir a nossa idade vascular em cerca de 2 meses a cada 6 meses de utilização. Nós tivemos, inclusive, este fim de semana, no nosso evento da Figueira da Foz, um testemunho verdadeiramente impactante desta reversão do sistema cardiovascular. Foi um testemunho e é um testemunho muito impactante do pai da nossa querida Eunice. Então, de uma forma muito rápida, e antes de entrarmos, espero eu, passando a palavra ao Dr. Paulo e à Margarida, quais são os benefícios com o uso do nosso X39? Alívio rápido da dor, inflamação reduzida, melhor cicatrização, energia e vitalidade, clareza mental. Quando fazemos desporto, sentimos que o desempenho no desporto, quando praticamos, é sem dúvida muito melhor. Depois de terminarmos o desporto, posso dizer-vos que hoje tive uma pessoa na minha clínica em consulta que me disse: Susana, agora que uso o X39, a recuperação depois do desporto é realmente muito melhor. E a aparência da pele, temos cada vez mais testemunhos com o uso continuado, como nós melhoramos mesmo da nossa pele. E como é que vamos utilizar esta tecnologia tão impactante? É simples de utilizar, muito impactante, mas vamos utilizar de uma forma simples. Eu retirei o meu adesivo agora, como vocês viram, eu tinha colocado o adesivo cerca das 7 da manhã, 12 horas depois eu poderia ter retirado, mas eu normalmente esqueço-me, retiro só à noite. O ideal é usarmos 12 horas, colocamos de manhã, retiramos à noite. Se somos profissionais da noite, vamos usar durante a noite e não convém usá-lo mais que 12 horas. Não é por isso. O ponto não convém que esteja a ser estimulado mais de 12 horas. As coisas têm um estudo clínico e devemos respeitar a instrução do cientista, do Dr. David Schmidt e das patentes, porque se a tecnologia foi patenteada assim, é importante que respeitemos o uso conforme os estudos clínicos saíram. Colocar um novo patch todos os dias, não é todos os dias, este patch que usamos vai para o lixo ou colocamos numas plantas, há quem escolhe, mas ou reciclamos, não importa, mas quando dizemos que reciclamos no nosso lixo de reciclar, não no nosso corpo, realmente utilizamos um todos os dias. Podemos usar mais que um patch, sem dúvida, existem outros patches, mas aquilo que sentimos é que o uso do X39 é verdadeiro, é tão impactante que é muito raro sentirmos a necessidade de utilizar outros patches. Beber muita água é importante. Eu digo, cada vez mais os estudos dizem, ali 1,5 litro, 2 litros. É claro que se tivermos um homem com 2 metros e 130 quilos, nós vamos beber um bocadinho, mas o português médio de 60 a 70 quilos deve beber 2 litros de água. 6 meses de utilização continuada podem então equivaler a uma reversão da idade. Vejam só, reversão da idade celular para 25 anos. Isto significa que nós, celularmente, passamos a ter uma capacidade celular de 25 anos. Não vamos mudar no nosso cartão de identidade, como é óbvio, não é? E agora eu iria, antes de mais, primeiro interromper a minha tela,
antes de passar as imagens e pedir à Margarida, que penso que está por aí, que tem o seu microfone já ligado. Margarida, podes ligar o teu microfone? Boa noite, Margarida, bem-vinda. Eu vou-te pedir a Obrigada. ti para apresentares, antes de fazermos, passarmos as imagens do nosso sangue, apresentares a Ana Maria Cortesão, e eu penso que ela também já deve ter um microfone ligado, Está e por falares um aqui. bocadinho de como é que conheceste a Ana Maria, foi à tua consulta, e o que é que tu tens a dizer do X39 nesta situação, e passamos a palavra à Ana Maria para ela falar na primeira pessoa. Eu conheço a Ana já há muito tempo, ela é minha paciente, de facto, eu sou osteopata e ela é de facto minha paciente e há muito que se queixava com dores no joelho. E houve um belo de um dia que ela me ligou completamente desesperada e eu apresentei-lhe o X39. Ana, estás por aí? Olá, Margarida. Olá, agora Contas-nos a sim, tua Ana. história, como Ótimo, Ana. foi? Então, bem-vinda e conte-nos a nossa história. Quando conheceu o X39, porque é que começou a usar e os resultados que teve. Então, eu conheci o X39 através da doutora Margarida, em fevereiro. Ela é minha terapeuta já há vários anos. E eu tinha muitas dores nos joelhos, tinha uma dor nas costas do lado esquerdo. E ela aconselhou-me o X39, falou-me que tinha ótimos resultados. Eu, ok, vamos lá. Então comecei a usar, mas andava num médico por causa das minhas costas, um especialista cá de Coimbra, que eu sou de Coimbra, e ele mandou-me fazer um ataque porque desconfiava que eu tinha ali um pequeno problema. Entretanto, fui fazer ataque e fui à consulta. Eu já estava a usar o X39 desde 25 de fevereiro. E isto foi há 2 meses atrás. E quando eu lá cheguei, ele diz-me: Mas as suas costas estão ótimas, você não tem problema nenhum. Era expectável que nesta altura da sua vida, com a idade que tem, que tivesse bicos para pagar. Você não tem nada, está ótima. Portanto, eu deixei de ter dores. Inclusive, eu tinha uma viagem marcada de 12 dias, porque eu e o meu marido somos motares e eu estava com uma tristeza profunda porque queria ir, mas tinha tantas dores nos joelhos que era impensável. Falei com a doutora Margarida e ela diz: Não, não desistas, não desistas, vai que tu vais conseguir. E olha, fui e realizei realmente a viagem, correu muito bem, sem dores. Pronto, não sei como é que é de descrever, porque realmente foi uma mudança tão boa na minha vida que eu só devo isso realmente ao X39, porque quando o médico me mandava tomar anti-inflamatórios para as dores, eu tomava e passado umas horas estava outra vez cheia de dor. E pronto, acho que não há mais nada a dizer. O X39 devolveu-me a minha saúde. Houve também uma coisa muito boa que eu notei, que eu andava sempre com nódoas negras, mal tocava num móvel, fosse lá onde fosse, andava sempre cheia de nódoas negras. Isso nunca mais tive, desapareceu-me completamente. E sinto-me outra pessoa realmente. Não sei o que é que hei de dizer mais. Foi uma mudança muito boa na minha vida. Já Recuperei disse vida. muito, muito, Ana. O seu Obrigada, testemunho Ana. é impactante, Margarida. Obrigada, Ana, e eu ainda bem que Obrigada a ele. Oh, ainda bem que conseguiu partilhar o seu testemunho, porque é sem dúvida isto que nos move, Ana. Todos os que estamos aqui, todos aqueles que fazemos parte deste projeto maravilhoso da Lifewave, é porque realmente o X39 mudou a nossa vida como mudou a sua. Mas disse algo aqui inovador, Margarida, que se tivermos já o Dr. Paulo Pereira, até podemos ouvi-lo e falar sobre isto, que foi o facto de a Ana nos dizer que as suas nódoas negras também deixaram de aparecer, não é?
conseguimos Verdade. perceber aqui a capacidade a nível da produção da hemoglobina, melhorou a oxigenação do seu sangue, porque muitas vezes nós fazemos nódulas negras facilmente porque temos os vasos sanguíneos frágeis, porque temos uma hemoglobina, por exemplo, baixa, que é muito comum destas nódulas aparecerem. Portanto, conseguimos perceber como o X39 tem uma atuação tão sistémica no nosso organismo. Sem dúvida que esta tecnologia é impactante. Margarida, tens alguma coisa a dizer-nos sobre este resultado da Ana? Sim, de facto, a Ana mostrou-nos que tudo aquilo que nós falamos do X39 é realmente verdade. Nós com o X39 baixámos a inflamação na Ana, e inclusivamente conseguimos ter reversão, porque a TAC mostra que, afinal de contas, a coluna dela está melhor do que era expectável pelo próprio médico, não é só por nós. De facto, tivemos essa melhoria, começou já a produzir colagênio, as veias estão melhores e baixámos a inflamação. De facto, já não há nódoas negras, não há perda de hemoglobina, não há perda de oxigenação, e só temos os benefícios do X39. Tu tens alguma imagem do sangue da Ana? Não, Não, por não. causa dela, não. Nós temos aqui uma imagem hoje para passar, mas eu iria então voltar a perguntar ao Paulo se podemos ouvir o Dr. Paulo Pereira. Ora bem, então, fibrinogénio, quando o nosso organismo fabrica fibrinogénio em demasia, podemos entrar num perigo, que é da formação de coágulos, ok? Mas também o contrário não é completamente desejável, não é? Quando nós temos falta de fibrinogénio, também surgem alguns problemas. Uma das coisas que o doutor sempre nos explicou nas suas apresentações do início era essa produção do fibrinogénio ou a ausência dele, porque realmente quando nós temos muito fibrinogénio, nós estamos inflamados, não é? Mas realmente na ausência Exatamente. dele, nós podemos ter uma hemorragia e é muito preocupante. E o X39, quando nos permite manter o peptídeo de cobre funcional e corrente no nosso sistema sanguíneo, ele vai diminuir toda a produção exagerada ou não do fibrinogénio. Porque o doutor disse agora o mais importante, ele vai fazer o equilíbrio, não é, doutor? Sim, exatamente. E temos que perceber uma coisa, se calhar não podemos deixar passar um pormenor, é que o fibrinogénio é um fator de coagulação. Por isso é que o seu excesso é perigoso na Exato. medida em que pode começar a formar coágulos, ok? Portanto, penso que perceber isto, é mais fácil perceber a ação do fibrinogénio com esta ideia, ou com este pormenor, não é? Sempre que nós temos falha da produção de fibrinogénio, estamos a arriscar, tal como o excesso também é um risco, ok? Sim, é um dos estudos que nós temos, que É, também nos dizia nas suas apresentações, do estudo que houve nos anos 70, que foi analisado o sangue, para termos em exatamente. conta a diferença entre jovens e, eu recordo-me, Mais velhos. as suas lives estão na minha memória, por isso, Entre os jovens e as pessoas da minha idade. eu ainda bem Qual jovem. era a diferença, não é? Sim, sim, sim. Descobriu-se que entre os jovens havia uma condição diferente daquela que existia nos mais velhos, não é? E precisamente em vários aspectos, mas também no fibrinogénio. Também nós descobrimos o quê? Que na fase inicial, isto é, nas idades mais baixas, havia um equilíbrio de fibrinogénio, mas que essa ação perdia-se nas pessoas com mais idade. Não Sim. se sabia porquê, até que se descobriu que o maroto que fazia isto era o GHK-Celu. É este, Sim. é este brinquedo que aqui temos na mão e que é a base, digamos assim, da construção do X39. Por aqui podemos depreender, Dr. Paulo, que mantermos este peptídeo elevado na nossa corrente sanguínea é extremamente importante. Em vários aspectos, nomeadamente numa coisa. Talvez porque eu estou a atingir uma certa idade, começo a preocupar-me mais com esta parte, que é com a longevidade.
Atenção que quando nós dizemos que toda aquela mecânica física da energia e da transformação da energia, ou seja, As nossas dos... mitocôndrias. Não, não era isso que eu queria dizer. Era mesmo a energia. Energia... Ah, uma branca agora. Nós estamos a falar de a infravermelhos. energia do ser humano, do infravermelho. Infravermelhos, Pronto. ok? Esta alteração dos infravermelhos é uma ação física, não é química. Sim, sim, A sim. química entra depois. E isso é muito importante. Ora, mas nós estamos a falar da elevação, do aumento da quantidade de GHKCU, que vai, por sua vez, influenciar um aumento da atividade de células estaminais capazes de atuar. Ora, se nós estamos a atrasar o GHKCU, já agora, se eu tiver tempo, dou aqui Sim, sim, sim. transmito aqui uma coisa que é importante. É um estudo que se faz, a certa altura, há uns anos, em São Francisco, e que revelou o seguinte: GHKCU, num escalão mais jovem, isto é, cerca de 20, 25 anos, tinha uma determinada quantidade e, comparativamente com as pessoas mais velhas, essa quantidade diminuía substancialmente. Então concluímos que, ao longo da vida, o GHKCU vai diminuindo. Se vai diminuindo, vai tendo cada vez menos ação no organismo naquelas coisas que a Susana muito bem esteve a explicar Pois. e esteve a indicar. E então nós temos uma situação que, se há perda de GHKCU e de células estaminais, ao atuarmos desta forma com o X39 e aquela mecânica de transformação da energia, da luz, dos infravermelhos, quando nós conseguimos aumentar, ou seja, estamos a fazer o quê? A levar o GHKCU de um valor, vamos imaginar, de 60 nanogramas por mililitro para, Para o o, desejável. Uhum. para as quantidades já próximas daquilo que tinham os jovens. Se Sim. nós estamos a conseguir fazer isto, que é voltar a aumentar o GHKCU, nós estamos a contribuir para uma coisa interessantíssima que é um aumento da perspectiva de vida. Sim, Estamos a muito falar bem dito. de rejuvenescimento. Muitas vezes pensamos ou dizemos que rejuvenescemos, mas dito como disse agora, basta percebermos que temos um aumento da possibilidade de viver mais anos e em qualidade, só por isso já vale a pena, não é? Exatamente. Envelhecer, nós vamos sempre envelhecer. E entramos aqui numa área que é a prevenção, que é a essência da medicina. Devia ser primordial. E, Prevenir. no entanto, fazemos exatamente o contrário. A nossa indústria é a indústria da doença, não a indústria da saúde. Devia-se chamar Ministério da Doença. Porque como é que nós tratamos a nossa saúde? Como é que tratamos? Quando Nós estamos doentes, remediamos. vamos ao médico e o médico receita uma coisa qualquer para reequilibrar. Mas já está doente. E Claro. será que evitar a doença não é muito mais interessante? Felizmente, alguns de nós vamos fazendo isso e vamos explicando o que é importante. O que é importante prevenir. Olha, eu vou só para acabar aqui esta parte, eu vou descrever um caso que se deu quase diretamente comigo. Eu estava num almoço de anos, de aniversário, e estava à minha frente um senhor com 1,70 m e qualquer coisa, e 130 ou 140 quilos. E começámos a falar a certa altura em saúde, e eu disse, olha, no seu caso, eh, o seu diâmetro de cintura eh, indicia um problema, que é uma maior perspectiva, maior possibilidade de ter um infarto ou um AVC. E ele disse-me assim, eu estou na casa dos 40 anos, o que é que acha que eu faço? Deixo de comer as coisas que me agradam, deixo de beber aquilo que eu gosto,
Tenho muito tempo, estou na casa dos 40 anos, tenho muito Hum, tempo para depois decidir o que fazer. 6 meses depois morra com um infarto de miocárdio. pois. Uh, Atenção à prevenção. É antes da doença se manifestar é que nós devemos atuar. É engraçado que eu falei nisso há bocadinho. Muito interessante uma coisa que se fazia antigamente na China e que hoje ainda se Exato, faz nas localidades pequenas, e exato, era exato. assim, o médico era médico daquela comunidade e todas as pessoas que participavam para o médico, até que uma adoecia, deixava de pagar e só voltava a pagar quando o médico resolvia o problema em que a fez entrar, que E foi acendiam as deixá-la luzinhas, adoecer. lembra-se? As Exatamente. luzinhas, quanto mais luzinhas o médico da medicina chinesa tivesse à porta de casa, era, ou seja, é exatamente o oposto. Quanto mais doentes tem um médico de medicina chinesa, menos bom profissional ele é. Nós hoje aqui, o que é que Exatamente. ouvimos? Vou àquele médico porque tem uma lista de espera enorme, é muito Exatamente. conceituado porque tem muitos doentes. É o oposto. Duas Muito realidades bem. completamente distintas, não é, É doutor isso Paulo? mesmo. É isso É. mesmo. E a prevenção, e há bocadinho na apresentação eu falei isso mesmo, que nós podemos ter 50 anos, mas ter uma idade celular de 30 porque estamos bem. E o Sim, oposto, essa pessoa que faleceu com 40 anos, provavelmente tinha uma idade celular muito envelhecida, não é? E o perímetro exatamente. abdominal, para nós, e no seu caso também, o diâmetro da cintura a nós diz-nos muito. Quando uma pessoa Exatamente. nos Estados Unidos, neste momento já é padrão mesmo. O diâmetro da cintura define o nosso estado de saúde. Mas a pessoa Quanto acha, maior é a perspectiva de ter um acidente vascular mas a pessoa acha que tem cerebral. 40 anos que não vai Não, morrer. Não é? não. Provavelmente o fibrinogénio, provavelmente não, o fibrinogénio nesse senhor estava muito, muito elevado. E outras coisas, com certeza, E não é? outras coisas, não é? Ou seja, ele Aquela já nem pessoa. sequer conseguia trabalhar, Pois, provavelmente. imagino a tentar atacar os atacadores do sapato, não é? Deve ser uma Sim, coisa eu complicada. imagino. Eu conheci um senhor que, quando queria ver a roda do carro, tinha que pedir ao filho, porque ele já tão gordo, que não tinha hipótese nenhuma de se baixar para chegar lá. E um dia, por acaso, encontrei-o no pequeno almoço. Ele estava a tomar o pequeno almoço e então tinha um bolo na mão, que estava a comer, tinha outro já no prato em frente e depois estava a regar aquilo com, talvez com leite. Isto pode ser, a maior parte das pessoas pode-se admirar com o que eu estou a dizer, mas leite é um dos 3 venenos do organismo. Ainda bem que o diz. Obrigada por dizer, porque nós tentamos alertar, não é? Temos tantos venenos no nosso açúcar, mas é uma escolha. Cada vez mais e a LifeWave e estas tecnologias vêm realmente para ajudar a enfrentarmos estes desafios, não é? Porque muitas vezes nós não conseguimos, por exemplo, que os nossos maridos ou os nossos familiares deixem de consumir determinados alimentos, pelo menos se usarem o X39, vamos conseguir aqui ir combatendo esta capacidade que o corpo necessita, não acha? E, Susana, exatamente, e há outra coisa que é preciso realçar, é que o X39 entra naquela área que nós estávamos agora a falar, que é na prevenção. Prevenção. Sim. Quando o Dr. David Schmidt diz que isto é para pessoas saudáveis, eu penso que aquilo que está a norteá-lo quando ele diz isto é exatamente esse fator de prevenção que o X39 é capaz de trazer E e que usá-lo pode quanto mais fazer cedo uma possível. grande diferença. Exatamente. Usá-lo quanto mais cedo possível. Porque Exatamente. às vezes as pessoas dizem-nos, e já lhe aconteceu de certeza, eu estou a usar, melhorei muito, mas agora. Eu digo sempre, o X39 vai sempre funcionar. O peptídeo vai sempre ser elevado e com a continuidade nós vamos reativar as células terminais. Mas Porque o se peptídeo, Susana, está sempre a descer, sempre, pois, não infelizmente, é? mas é elevado, Infelizmente, mas se é nós assim. usarmos o X39 12 horas, nós conseguimos, mas se não, é impossível. Agora, o que é que acontece? Eu digo às pessoas, se nós temos a deitar, por exemplo, água para dentro de um balde, mas ele tem um furo, nós nunca vamos conseguir encher esse balde. A água vai sempre perder-se. E é a mesma coisa com o uso do X39. Se eu estou a usar o X39, mas eu não estou a procurar uma vida saudável,
não estou a controlar o meu perímetro lineal, não deixei os laticínios, não deixei o açúcar, não deixei os farináceos, maior parte deles, não é? Não durmo cedo, não me hidrato, não faço uma higiene, não sei se concorda comigo, cuidado com as pastas de dentes com flúor. Não usem elixir. É dos maiores erros. As pessoas lavam a boca com elixir. A mãe natureza não criou nenhum elixir. Nós precisamos, na nossa flora bacteriana, também a da boca. A bucalis é uma bactéria que nós precisamos. Se nós vamos fazer tudo isso, nós vamos eliminar, começar logo a destruir o nosso trato digestivo. Então, nós somos os causadores do nosso envelhecimento. O Dr. David Schmidt fez uma coisa maravilhosa, mas que nós temos que saber usar para pessoas saudáveis. Os resultados como o da Ana Maria é impactante, de facto, mas ela, se quiser melhorar as suas condições, tem que fazer o todo, porque o Dr. David Schmidt diz isso nas suas apresentações. Não acha? Acho, sim, senhor. E atenção, que eu estava a ouvi-la e estava a lembrar-me de uma coisa que também é importante e que está agregada aqui à utilização do X39, que é aquela ideia que eu às vezes costumo dar do terreno fértil, do terreno em boas condições. Nós temos um terreno, que é o nosso corpo, e temos uma semente extraordinária, que é aquele círculozinho, aquele adesivozinho, né, que é o X39. O X39 é extraordinário, mas se o nosso terreno não estiver em boas condições de o acolher, ele terá com certeza uma ação muito mais limitada. Muitas vezes as pessoas chegam ao pé de mim e dizem-me assim: o meu marido deu-se muito bem, mas eu não senti nada. Primeiro que tudo, é o tempo. Há pessoas que têm problemas que as levam a sentir melhorias logo, quase praticamente no momento em que colocam uma coisa destas, e há outras que levam 3 meses. E nunca esquecer de uma coisa: há muitas doenças que não se manifestam com sintomas. Exato. O cancro é uma dessas coisas. Ele não se manifesta tão facilmente assim. Ou seja, só ao fim, muitas vezes, ao fim de algum tempo, e podemos medir isso por anos. De uma grande destruição. É que, Exatamente. Exatamente. Então temos de ter esse cuidado. Não é pelo facto de não sentirmos nada que nós estamos saudáveis. Ainda por cima vivendo no ambiente em que nós vivemos, sim, sim. não é? Totalmente, profundamente tóxico. Então é Contra a natura, inevitável. contra a natura. Nós estamos a E é viver tóxico, contra a é natura. tóxico não só por aquilo que nós metemos dentro do nosso corpo, mas também por aquilo que nós sofremos do ponto de vista psíquico. Aí também há toxicidade. Sim, os traumas emocionais, exato. Exatamente. E a pressão que hoje é exercida. Na minha clínica aparece muita gente com depressão. E quando nós vamos fazer a anamnese, descobrimos o quê? Que aquela pessoa vive em permanente pressão, permanente stress. O stress é um mecanismo que é útil ao homem. Na nossa antiguidade, na nossa ancestralidade, o stress permitia-nos o quê? Reagir mais rapidamente e mais eficazmente ao Fuga do ataque do leão. inimigo. Não é? Sim. Mas ele parava de duas formas: ou quando o leão o apanhava, se acabava, ou então quando conseguia mesmo, por exemplo, subir a uma árvore e o leão não conseguir chegar-lhe. Ao não conseguir chegar-lhe, o stress acabava, porque ele sabia que o leão estava com fome e tinha que ir procurar o alimento que não encontrou nele. De modo que o stress nos nossos antepassados era um mecanismo de extrema utilidade, mas não era um mecanismo que se verificasse permanentemente. E nós, neste momento, Assim. muitos e muitos de nós, para não dizer quase todos, estamos permanentemente em stress. Começamos logo de manhã a olhar para as horas, porque temos que entrar às tantas horas no nosso emprego. Ai, que eu hoje já estou atrasado. Já está em stress. E já lava a cara à pressa, e se calhar não toma banho,
e esquece de alguma coisa pelo caminho, e o stress aumenta, o chefe começa a chateá-lo porque ele está atrasado, não é? Este é um panorama que nós vivemos Olha, eu hoje. já vivia hoje aqui um stress com a sua ausência. Não entrava na Pois, live e e olha que eu não, eu não senti o meu menos que isso. cortisol está ao rubro. Não senti menos que isso. Lá Eu estava está, aqui, esta vida eu vi, estressante. eu via a falar, às vezes parava, ficava parada a imagem, parada a imagem e o som, eu não conseguia rigorosamente fazer Eu nada. acho que Sempre era o ainda. desejo, Doutor Paulo, eu acho que era o desejo de todos nós, por todos os que estamos aqui hoje, estávamos com muita vontade de o ouvir. E às vezes é isso, estávamos aqui se calhar com uma pressão, mas tudo se resolveu. E quero dizer-lhe que estou muito, muito feliz de o ouvir aqui. As suas palavras são sempre tão sábias. Eu identifico-me imenso, imenso com o seu discurso, até pela sua paixão também pela medicina chinesa, não é? E sinto que, felizmente, acredito que cada vez mais vamos ter profissionais de saúde com esta natureza, porque se não formos nós a prevenir-nos, usando esta tecnologia do X39 e outras coisas, vai ser um problema, porque os dias, a época que nós vivemos, necessita que comecemos a ter consciência daquilo que o Dr. Paulo disse, do stress oxidativo, de abandonar determinados alimentos, de controlarmos as nossas emoções, de vivermos em harmonia, não é? E muitas vezes eu acho que nós agora corremos muito mais à frente do leão há muitos anos atrás. Como disse muito bem, nós hoje temos um leão à porta de manhã à noite, constantemente. São os filhos, é o trânsito, contas para pagar, é o governo que decide aumentar as prestações, são guerras iminentes, são fogos como vemos agora. Mas há uma coisa que é importante e que eu vou partilhar aqui com todos. O Dr. Paulo vai estar algumas vezes connosco, penso eu. Portanto, vamos ter o prazer de o ouvir a explicar-nos e a falar das células staminais. O que é que nos diz das nossas células staminais, doutor? Agora o tempo já começa a ser um bocadinho escasso, mas com toda a certeza que a Susana explicou, porque costuma fazê-lo muito bem, que as células staminais, neste caso, são estimuladas com o GHK-CU. Quando o GHK-CU sobe, nós fazemos-lo subir com aquele mecanismo físico de alteração da luz. Quando o GHK sobe, e dá-se um fenómeno. As células terminais reativam-se. Ok? E elas que já estavam muito em baixo, coitadinhas, com pouca capacidade de ação, praticamente rejuvenescem, né? E passam a atuar melhor. As células terminais são células indiferenciadas, portanto, elas existem no nosso organismo sem nenhum tipo de ação, sem nenhuma característica especial de intervenção no nosso organismo, elas estão lá simplesmente. Né? E quando se dá um problema qualquer no organismo, dá-se um mecanismo de alerta que faz com que elas se especializem, se transformem nas células que o organismo está a perder, por exemplo, com um problema de saúde. Então, em Então, todo stress, doutor, em todo stress que acabou de nos dizer, tudo aquilo que estivemos a falar, elas vão então ser a cereja no topo do bolo. exatamente, exatamente. Ou seja, nós temos eh, este mecanismo do peptídeo, do aumento do peptídeo, o peptídeo vai decrescendo, vai diminuindo a sua quantidade, e temos, com o aumento do peptídeo, nós temos a reativação de células staminais. Se elas estavam com uma atividade escassa já ao fim de algum tempo, e atenção que não é preciso sermos muito velhos, eu ouvia já a Susana falar nos 35 anos, nos 30 anos, é uma idade em que nós já começamos a ter algumas carências nessa área. Penso que me está a ouvir. Sim, sim, sim. É que a imagem desapareceu de repente E voltou, sim. e voltou, sim. E, portanto, as células staminais são uma área do nosso, se quisermos dizer assim, do nosso organismo muito importante para ele próprio. Nós temos
nós temos mecanismos de autocura, não sabemos é utilizá-los. Porque se o nosso fígado regenera, se uma pata de uma rã regenera, Exato. se, não é? Então há aqui mecanismos que nós ainda não dominamos. Mas há outros que fazem parte da mesma, do mesmo desejo de qualquer ser humano, ou qualquer ser vivo, pelo menos os pensantes. Não sei com os vegetais o que é que acontece, nunca estudei essa área, mas o que acontece é a preservação da vida. Todos nós queremos preservar a vida, temos Vida. esse mecanismo instalado no nosso corpo. E o X39 vai ativar essa capacidade. Exatamente. E as células staminais são um pouco disso também. Estão lá para reparar. E eu não sei se me daria tempo, 2 ou 3 minutos só, para contar um caso que eu acho que é paradigmático disto, e que foi uma paciente minha, paciente que mora no 5º andar do prédio onde no resto eu tenho a clínica, e ela desceu as escadas e foi-me mostrar o ombro. O ombro não mexia rigorosamente nada. Tinha feito uma ruptura total do tendão supraespinhoso. Total. Ela não conseguia, braço caído, não conseguia afastar a mão da perna. Eu disse-lhe, olha, o estado em que isso está, das duas uma, ou a cirurgia, porque o tendão rasgou completamente, embora na ressonância magnética nós verificássemos que o afastamento não era muito grande, embora existisse completamente. Eu disse-lhe, olha, outra hipótese são as células staminais. Uma injeção ou umas injeções de células staminais e pode ser que a coisa se resolva. Só que tem alguns perigos. Pode acontecer isto, pode acontecer aquilo. Nós temos neste momento, e foi logo na fase inicial do X39, temos neste momento uma tecnologia nova que reativa células staminais, que pode fazê-las atuar, mas não temos ainda um número de casos que nos dê algumas certezas. É uma escolha sua. E ela disse, eu quero experimentar isso. Lá pusemos o X39 no ombro e a senhora, a fim de 5 dias, exatamente 5 dias, desceu outra vez, veio ter comigo e veio-me perguntar se eu me lembrava de como é que estava o ombro dela. Disse, pá, perfeitamente. Pá, que sim. E ela, curiosamente, para não utilizar adjetivos mais fortes, já levava a mão à altura do ombro. Como é que é possível? Incrível. Não há ali mais nenhum mecanismo possível. Nenhum. Anti-inflamatório, relaxantes musculares, etc, etc, etc. Nenhum conseguia fazer aquilo, senão a intervenção de células staminais. Sim. E aí é que nós vemos a Nunca mais capacidade. doeu o ombro. É verdade. É curioso, ela continua a morar no mesmo sítio, nunca mais doeu o ombro. Acontece com toda a gente? Não, nisso que eu ia dizer. Não. Pois, Não é? não. Mas também, repara uma coisa, Susana, nós sabemos que, seja qual for o tipo de terapia, o melhor antibiótico do mundo, Não funciona com toda por a gente. exemplo, Claro. não funciona em toda a Mas não. gente. Mas Há não. 10 a 15% de pessoas que Não. não constatam o benefício desse medicamento ou dessa ação terapêutica. Mas também não temos nada no mercado, porque esta tecnologia é única, só a LifeWave e o Dr. David Schmidt é que têm este poder na mão, porque nós não temos nada no mercado que tenha uma atuação sistémica como esta tecnologia. Porque, da mesma maneira como vai recuperar uma ruptura de um tendão, vai recuperar, por exemplo, células do cérebro num Parkinson, porque vai baixar a inflamação do cérebro e, ao baixar a inflamação de um cérebro, melhoramos numa doença neurológica. Mas, como disse muito bem, e é importante porque vamos terminar, porque o Dr. Paulo Pereira pensa como eu, já conversámos sobre isso, ainda hoje conversamos, que esta tecnologia
não é uma tecnologia para pessoas doentes. É uma tecnologia que vai dotar o corpo de ter a sua capacidade de autorreparação, como disse há bocadinho muito bem. Porque o ser humano muitas vezes não se questiona porque é que a rã consegue recuperar uma perna, ou não se questiona, por exemplo, que o fígado pode ser cortado, que ele vai crescer novamente, passa a expressão. E o ser humano era importante começasse a dar valor ao poder que tem dentro de si, porque nós não damos esse valor. E acho que caminhamos para uma nova medicina. Muita gente já leu o livro Segredo, que diz que não, toda a gente fala muito nessa energia, no poder, mas às vezes, quando nós dizemos, olha, esta tecnologia vai ativar uma capacidade que está dentro de ti, querem ter resultados como se fosse um medicamento. E não é. O X39 é isento de químicos, não tem nada dentro dele, vai apenas dotar o corpo da sua capacidade inata. Porque nós temos essa capacidade inata. E é importante que as pessoas percebam isso. É essa, digamos, que é a funcionalidade do X39. Reativar algo que nós temos dentro de nós, elevar algo que temos dentro de nós e depois o corpo, com a matéria que ele próprio reativa e eleva, vai reparar aquilo que tem que ser reparado, dando as prioridades, como disse há bocadinho, porque eu tenho patologias assintomáticas, não é? Nós muitas vezes queremos que o X39 nos tire a dor de uma tendinite, mas inteligentemente o corpo, porque ele é extremamente inteligente, vai reparar primeiro uma célula no cérebro que está em degeneração para evitar um Alzheimer. Só que nós é muito importante cada vez mais que as pessoas entendam verdadeiramente o poder do X39 e que não se baseiem só no sintoma, como o Dr. Paulo disse e muito bem, falou num ponto extremamente importante. As doenças nem todas são sintomáticas, muitas são assintomáticas. Portanto, Isso. Dr. Paulo, muito obrigada, muito obrigada. Espero e sei que vamos tê-lo mais vezes por aqui, porque está um jovem e é um jovem que nós precisamos aqui connosco, não é? Há quanto tempo usa o X39? Já não me lembro, se foi há Ah, 3 nem se anos atrás, lembra. que veio para cá. Quando Há eu 3 anos. conhecia a LifeWave há muitos anos, atenção, logo Pois. na fase inicial. Ainda não havia X39. Havia alguns patches para situações específicas, eh, um deles para a dor, outro para o sono, etc, etc, etc. Energia, eh, mas não havia X39 e ainda não se tinha descoberto o X39. Esse aparece passado algum tempo, eu não me recordo muito bem Final de lá quanto tempo 2019, foi. princípio de 2020. Pois, por aí, por aí. Sim, Chegou aqui a Portugal 2000 e quê? 2020, agora estamos em 2025, 2021. 2021, sim, por aí, 21, É por 22. aí o Rui ou o Paulo, eles é que. Sim, o Rui Miguel Coelho é que telefonou um dia a dizer: eu tenho aqui uma coisa vindo dos Estados Unidos que eu acho que te interessa. E então lá apareceu com os patches. Eu já tinha utilizado o patch para a dor na minha sogra, que tinha um problema gravíssimo de um joelho. Tinha tido alguns resultados bons. E depois, não vou agora contar o episódio, porque levaria aqui mais algum tempo e penso que já devemos estar no fim. Mas recuperou a sua sogra. Pois, recuperou naquele preciso momento em que colocou o patch no joelho. Duas canadianas, não conseguia andar mais do que 10 metros, já tinha feito 3 cirurgias, etc, etc, E etc. o doutor usa desde aí. E eu uso desde aí. Portanto, está jovem, está mais jovem que eu, porque já usa há mais tempo, e essa juventude vai voltar a estar connosco, porque nós todos precisamos muito de ouvir. É uma inspiração. E eu quero dizer-lhe que já tive a oportunidade de dizer, não vou dizer nada mais que gratidão. Sabe que sou muito grata, somos todos muito gratos, não sou eu. Portugal inteiro é grato a tudo aquilo que fez por nós, porque nunca se esqueça de uma coisa, Dr. Paulo, a sua participação não mudou só a nossa vida, a sua participação mudou a vida de centenas e de milhares de pessoas já em Portugal. Porque quando disse o sim e quando decidiu aparecer nas lives, que foi o Dr. Paulo que apareceu, nunca se esqueça disso. É algo que
realmente espero que tenha presente que mudou as nossas vidas. A minha mãe só usou, eu hoje estou aqui, porque eu conheci o X39 e o ouvi nas lives. E como eu, todos nós, todos aqueles principalmente que já estão na LifeWave, eu penso que todos, sabe porquê, Dr. Paulo? Quando eu envio um vídeo, é o seu que eu envio. E tenho a certeza que toda a gente é o seu vídeo que envia. Portanto, o Dr. Paulo está na casa e no coração de todos nós. Esperamos vê-lo, não vou dizer datas, porque vai ser o seu ritmo, e em breve, aquilo que eu sei é que vamos tê-lo connosco nas lives e vou encerrar dizendo-lhe, da parte de todos nós, gratidão, gratidão por estar connosco e por tudo aquilo que tem feito por nós. Obrigado, Susana. Você acabou de ser mais uma vez uma querida, diz essas palavras, deixa-me emocionado. Obviamente que quando eu faço alguma intervenção, quando eu as comecei a fazer, não era para ser retribuído assim, desta forma tão intensa. Era para tentar melhorar a vida das pessoas e tentar encontrar algo que pudesse fazer essa diferença. Para melhor, como é óbvio, né? E conseguiu, Dr. Paulo, acredito que conseguiu. Eu estou a ler aqui todas as pessoas a dizerem a gratidão, que uma senhora aqui a dizer que a mãe aderiu porque ouviu o Dr. Paulo Pereira, e é um facto, sabe? Às vezes nós não temos noção, já lhe aconteceu de certeza em clínica, basta mudarmos, melhorarmos a vida de uma pessoa que já valeu a pena. Agora imagine o carinho que todos nós temos por si, porque eu conhecendo como eu conheço, eu sei, e já falámos sobre isso, que a sua intenção é ajudar, sem show-off, com a realidade, porque este produto não precisa de nada, só precisa de verdade. E vou-lhe dar um exemplo muito rápido. Hoje ficávamos aqui todos consigo a noite toda. Olha um exemplo rápido. Ontem o meu filho regressou ao futebol. E ele tem uma ânsia enorme de jogar futebol. Ele é um bom aluno, está a acabar, já vai para o último ano em Coimbra, mas ele próprio diz que se pudesse jogar futebol com muitos jovens, não é? Eles quando adoram futebol. E ele veio ontem com uma lesão no dedo. Eu coloquei o X39 no pé do meu filho de manhã. À noite, quando ele foi treinar, aliás, ele ainda está a treinar, treina todos os dias, já começou a época, ele já não tinha dor e aquilo tinha melhorado só num dia, 12 horas. Portanto, eu sei que a sua vontade e a minha e todos nós é levar isto às pessoas, mas sem dúvida que o Dr. Paulo impactou em todos nós porque foi o embaixador e vai ser sempre o embaixador. Ninguém consegue pensar de outra forma. Dr. Paulo Pereira é o embaixador do nosso X39 e espero que nunca se esqueça disso. E o carinho que temos por si, tenho a certeza que é esse carinho, não é o meu só, é o de todos nós que faz e que está a fazer com que volte, teve o seu tempo, todos nós temos desafios familiares, de vida, mas eu sei que nunca esteve ausente e por isso está aqui connosco. E até breve, vou encerrar a reunião. Receba o meu beijinho grande, o meu abraço e todos nós, e até breve. Está bem, Dr. Paulo? Obrigado e um abraço também para todos. Obrigado por me terem aturado durante este tempo todo. Foi um prazer. Beijinho. Vou então encerrar. Obrigada a todos. Seja, obrigado por terem estado, pela paciência. Às vezes há estes desafios na informática. Vai ficar tudo gravado e até à próxima. Beijinho. Fiquem bem. Adeus, até a próxima.